Olá pessoal, meu nome é Gleison, eu sou fisioterapeuta e hoje eu quero falar com você sobre espasticidade. O que é essa espasticidade tão falada e tão encontrada em pacientes neurológicos? Bom, a espasticidade ela é uma rigidez muscular e essa rigidez muscular encontrada nesses pacientes pode acarretar uma série de problemas. Entre esses problemas, nós temos a hiperreflexia, que é o aumento do reflexo. Então, quando você vai avaliar aquele paciente, por exemplo, com acidente vascular cerebral, onde ele apresenta um músculo espástico, quando você faz, por exemplo, o teste ali para tentar identificar o reflexo dele na articulação do tendão do joelho, você vai notar que a perna dele vai alongar muito mais do que um paciente que não apresenta problemas neurológicos, ou seja, ele tem um reflexo aumentado. Um outro problema que acontece com pacientes que apresentam a espasticidade vai ser o clonus muscular. O clonus é uma contração muscular que ela é involuntária, ela é rápida e ela é repetitiva. E outro sinal também que você pode encontrar em pacientes que apresentam a espasticidade vai ser o sinal de Babinski. No sinal de Babinski, esse paciente você vai passar algum objeto debaixo do pé dele, pode ser uma caneta, pode ser o próprio dedo, ou algum objeto que você tenha no seu consultório, ou na sua clínica, ou mesmo atendendo a domicílio, onde esse paciente, se der um sinal positivo, ele vai fazer um movimento de abrir os dedos do pé e uma extensão dos dedos, o que não é natural, tá? Esse movimento primitivo ele é comum em crianças de até 2 anos de idade. Passou dessa idade, já não é normal, já é algum problema neurológico. Por que é interessante você tentar identificar e tentar realizar esses 3 testes? O teste de hiperreflexia, que é o aumento do reflexo, o teste de clonus, né, para ver se esse paciente tem ou não movimentos repetitivos e involuntários, e o teste de sinal de Babinski, porque às vezes esse aumento do tônus que esse paciente tem, essa espasticidade, ela não está muito visível. É claro que tem pacientes que você consegue identificar naturalmente essa espasticidade, né? Principalmente aqueles pacientes que têm aqui uma flexão de cotovelo, o braço bem junto ao corpo, uma flexão de punho, de cotovelo, um ombro rodado interno, você consegue identificar. Mas tem pacientes que a espasticidade dele está muito escondida ainda. Então esses testes eles são primordiais para que você consiga identificar se esse paciente apresenta ou não uma espasticidade. Agora, antes de eu te explicar como que acontece essa rigidez muscular, essa espasticidade, você precisa entender primeiro a parte da fisiologia, né? Então, existem 2 coisas básicas no nosso corpo, que vai ser o fuso muscular e o complexo de Golgi. O fuso muscular ele é um receptor sensorial que ele está dentro da célula do músculo. E esse receptor sensorial ele é responsável por enviar informações para o sistema nervoso central antes que aconteça a mudança de comprimento do músculo. Então, por exemplo, seu músculo ele vai contrair, o músculo ele vai relaxar. Então, antes que isso aconteça, o fuso muscular ele manda essa informação, né, através do sistema nervoso central. Essa informação vai chegar lá no neurônio motor superior e vai voltar informando que a musculatura ela tem que contrair ou relaxar. Outra coisa muito importante também que nós precisamos entender é a função do complexo de Golgi. O complexo de Golgi está localizado entre o músculo e o tendão do músculo. O complexo de Golgi ele também é um receptor sensorial, só que diferente do fuso muscular, que é responsável pela mudança de comprimento do músculo, o complexo de Golgi ele é responsável pela tensão muscular, se esse músculo está tenso ou não. Então é a mesma coisa, ele manda informação lá para o neurônio motor superior, essa informação volta, passa pelo neurônio motor inferior e volta para a musculatura para entender se esse músculo ele vai de fato contrair, se esse músculo ele vai de fato tensionar. Bom, e aí que acontece o grande problema, por quê? O neurônio motor superior ele é danificado. E é esse neurônio motor superior que vai mandar informação para o neurônio motor inferior, e do neurônio motor inferior vai mandar informação para os músculos. Então, basicamente é o seguinte: você quer realizar um movimento de alongar a musculatura do bíceps, por exemplo. Você vai querer alongar esse músculo. Essa informação ela é mandada por meio do fuso muscular para o sistema nervoso, para o neurônio motor inferior, do inferior para o superior. Chegou lá em cima, na parte cerebral, no córtex cerebral,
essa informação ela tem que voltar tudo de novo, passando de neurônio motor superior para neurônio motor inferior, para o músculo, para a musculatura poder contrair. Agora, se o neurônio motor superior está danificado, como que essa informação ela vai passar? Ela não volta. Essa informação ela fica presa lá. Ou seja, o neurônio motor superior, além dele ser responsável por fazer com que essa informação de relaxamento ou de contração muscular volte, ela também é responsável por modular, por controlar o neurônio motor inferior para que este não trabalhe por conta própria, não faça o que ele quer fazer. E se esse neurônio motor superior está danificado, logo o neurônio motor inferior está livre para fazer qualquer coisa, não tem ninguém para poder regular ele, não tem ninguém para poder controlar ele. E aí que acontece a espasticidade, a rigidez muscular. Então, sempre quando acontece uma espasticidade, uma rigidez muscular, é porque esse neurônio motor superior ele foi danificado.